Pastor Sandro Martins é também vereador. Ele é cidadão maringaense, fevereiro de 1972. Ele passou a infância em Apucarana, a adolescência na cidade de Rolim de Moura, lá em Rondônia. E mudou-se aqui para Maringá em 1995, portanto ainda jovem, claro, naquela ocasião em busca de novas oportunidades. Uma cidade que é acolhedora, linda. Tem problema como todas as outras? Tem, mas é uma cidade maravilhosa. É casado com a senhora Vanusa desde 1996. Tem 2 filhos, o Alan Samuel Martins e a nora, a filha Fernanda Franzac. Ele é cristão e a família como base para servir a Deus, a comunidade. Graduado em teologia pelo Centro Universitário de Filadélfia, o Unifil de Londrina, ele desenvolveu habilidades solidárias com pessoas de várias classes sociais. Inclusive criou o projeto Amigo Solidário, para ajudar famílias carentes de forma solidária, com cuidado, carinho, atenção e respeito. E ele tem esse projeto há mais de 10 anos. E é também formado em gestão pública pelo Unicesumar e graduando em Direito pela Faculdade Andreotti, aqui de Maringá, atuando em áreas sociais, econômicas e administrativas, ou seja, não ficou parado, estudando, isso é importante. É filiado ao Partido União Brasil e defende um serviço público de melhor qualidade, um serviço público mais humano e que atenda aos direitos de cada cidadão. E assumiu a vereança em Maringá, 1.629 votos, e ele está como vereador na Câmara de Vereadores de Maringá. Pastor Sandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Edson, um prazer estar aqui contigo aqui, e você já leu aí um pouco da história, né? E estamos felizes aí, combinamos estar aqui, e é uma alegria falarmos um pouco aí da minha história, né? Pastor, o que te motivou lá na sua adolescência? Eu vou ser um pastor, eu quero trabalhar com Deus, eu quero trabalhar com as pessoas mais necessitadas. O que te tocou, o que te fez? Eu quero ir nesta área. Claro. Na época, em 95, quando eu vim aqui, retornei aqui para o Paraná, da cidade de Maringá, minha família toda daqui, da região, né? Tanto Apucarana, Maringá, Rondônia, quando nós estávamos lá. Em 95, quando eu voltei, fazendo um cursinho, ali no Colégio Drummond, até comecei uma amizade também com o Edson Escabora na época, era meu professor de matemática, e na época eu conheci a minha esposa, que já era cristã e e já ia à igreja, e aquele namoro, né, Edson, você dá aquele bom menino, né, vamos para a igreja junto, é claro, e é onde nós entramos por este caminho, indo para a igreja, e acabamos levando essa identidade, né, cristã, que foi maravilhosa, mas eu não conhecia muito bem as igrejas evangélicas, e nós fomos e iniciamos aí o projeto. Não tinha projeto nenhum de ser pastor, nem muito menos, né, evangélico, e daí continuamos assim, aprendendo, aí senti o desejo de fazer aprender mais, aprofundar mais na parte teológica, né, já que era um segmento que nós estávamos, e fomos até a formatura aí, em teologia, e por isso que fomos levando assim. Aí depois iniciamos esse projeto de Amigo Solidário para ajudar pessoas, porque a igreja, a gente costuma dizer, né, até um hospital, onde pessoas chegam com necessidades, problemas de casamento, problemas de saúde, problemas financeiros e também com problemas de alimentação, e é onde a gente iniciou um trabalho social para alcançar algumas famílias dessa maneira. E o projeto Amigo Solidário, que nós iniciamos desde a época de mais ou menos 2005, quando nós iniciamos isso, era para alcançar algumas mulheres que estavam gestantes, Edson, e elas não tinham como adquirir seu enxoval, roupinhas para bebê, fraldas, bercinhos, carrinhos, né? E a gente começava a pedir pela rádio, pela Melodia FM ali, que nós também temos lá o programa. Sim. E nós pedimos, olha, quem tem enxoval na sua casa, vai nascer um menino, e a gente começou a adquirir e entregava para as pessoas, tanto alimento, como também essas roupinhas para bebê, enxovais. E foi aí que crescemos e iniciamos aí esse trabalho social. E o pastoreio, ele surgiu em sua vida após fazer a teologia e tudo. Vamos agora pastorear, porque as pessoas acham que é fácil, não é? As pessoas muitas vezes acreditam que ser vereador é fácil, ser padre, ser pastor, ajudar os outros é fácil, é só chegar e ajudar. Não.
Tem assim, existe um crescimento em cima disso, né? Há uma escada nisso. E nós iniciamos ali ajudando o pastor Celso, quando iniciamos na igreja, desde quando ele inaugurou a Avenida Morangueira, que foi em 97 que ele inaugurou a Avenida Morangueira, nós iniciamos ali. E depois nós fomos crescendo junto ali como obreiro, ajudando a igreja. Aí você vai subir no degrau, que é chamado diácono, depois você vai para um presbitério que assessora, né, que ajuda, que faz um trabalho junto ao pastor, porque o pastor sozinho, né, é mais difícil para alcançar toda a membresia, né, todos os fiéis ali. Então é cercado de pessoas que contribuem para que isso aconteça numa igreja, né, tanto a católica como também a evangélica. E nós fomos crescendo, assim, é uma etapa. Até um dia que ele falou, vou te consagrar também a pastor, para estar comigo, né? Então o senhor está com o pastor Celso desde o início, então, do trabalho dele em Maringá? Desde o início. A igreja vai fazer 29 anos e eu com ele vou fazer 28 anos. Então faz muitos anos que nós estamos juntos ali nesse trabalho, ele como meu pastor, e acaba tornando aquela grande amizade, né? Um grande amigo. E é uma grande igreja em Maringá, para o pessoal que nos acompanha, nos assiste e não conhece, é uma grande igreja de Maringá e 29 anos da cidade. 29 anos, vamos completar agora em novembro. Temos a nossa festividade chamada Cruzada Sal da Terra, né? Então isso foi crescendo a membresia, aí a gente foi tendo que ampliar as tendas, como diz, né? Vamos tendo que adquirir um salão maior para conseguir capacitar a quantidade de pessoas que tinha. Então, aí hoje nós estamos ali na Avenida Mauá, com uma quantidade de membresia. No domingo a gente está fazendo 2 cultos, até para conseguir ter essa capacidade para as pessoas. Então, alguns vêm a parte da manhã, outros vêm a parte da tardezinha, à noite, às 18 horas, para compor toda a membresia ali, para dividir um pouco, porque um momento só não comporta. Agora, dentro do projeto Amigo Solidário, que continua sendo desenvolvido, então você conheceu as nuances da cidade de Maringá. Conheceu aquele lado que muitas vezes nós que estamos na região central não percebemos e não vemos a necessidade de pessoas que trabalham, pessoas que estão na labuta no dia a dia, mas que mesmo assim têm suas necessidades. Nós não estamos falando daquelas pessoas que estão em situação de rua. Estamos falando de pessoas que trabalham, de que buscam o pão de cada dia, mas que sentem necessidades e que muitas vezes precisam de ajuda. Claro. A gente chama até assim de baixa renda, né? Pessoas que estão não compor o que ele ganha, não consegue, né? Porque hoje para você ter um filho, colocar na escola, comprar roupinha, comprar material, né? A saúde, tudo mais, tem um custo tudo isso, né? O aluguel, a água, a luz, então acaba faltando alguma coisa. E é onde a gente entra com algumas situações, ajudando, com alimento, né? Até naquele momento da necessidade das pessoas, e aí a gente alcançou mesmo, Edson, muitos bairros, muitas famílias necessitadas, né? Onde realmente não tinha alimento. E todas as vezes que a gente até comenta sobre isso, eu me lembro de um dia que levamos um alimento para uma casa, uma família, e aquela criancinha vendo aquela cesta, né? E vendo uma bolacha que tinha naquela cesta, a criança comentou, mãe, hoje eu tenho uma bolacha para comer. Então aquilo marcou, porque a família não tinha condições, quando olhava a panela estava vazia, né? Falou, chegou na hora, minhas panelas estão vazias. Então a gente alcança casas, famílias que extrema necessidade, e está tão perto da gente, está tão aqui do lado da gente, né? Para dizer assim, e a gente muitas vezes fecha os olhos para isso. Mas há uma necessidade muito grande, e é onde nós começamos a se envolver com as pessoas, ajudar as pessoas. Foi aonde, Edson, após isso, uma época, o Wilson Quinteiro, acho que foi em 2012, falou, Sandro, lá na igreja, numa campanha, me ajuda. Foi onde nós começamos a se envolver com política, ajudando um político e vendo a necessidade de que nós precisamos. A política é muito importante para a gente. O segmento evangélico, Edson, ela sempre dizia algo, olha, não é de Deus a política. Não sei se o Edson já ouviu falar, e até os ouvintes, talvez alguns já ouviu falar, mas havia um tabu nisso, né? Entre a igreja e a política.
E nós começamos a entender que nós dependemos disso. Porque a população precisa de uma saúde, a população precisa de um transporte melhor, precisa de uma segurança melhor, onde tudo isso é política, né? Isso que eu ia te perguntar, pastor Sandro. Quando foi que foi nessa época que começou a ajudar o nosso querido Wilson Quinteiro que você se despertou? Porque sem política não fazemos nada. Exatamente. A política é para o dia a dia. A política é um bom dia. Quando você dá para uma pessoa um bom dia e ele responde, você está fazendo política. Exatamente. Lembra, a política da boa vizinhança? É isso. Isso é política, né? É compartilhar com as pessoas aquilo que você pode contribuir, né? Tem um ditado que é mais fácil complicado que facilitar, mas é um ditado na rua, né? E nós somos facilitadores, né? Nós precisamos ajudar, apaziguar, né? E aí você se lançou, vou ser então candidato a vereador? Ainda não, nós começamos a ajudar e começamos a fazer um trabalho, até a igreja depende muitas coisas da prefeitura, para liberações de algumas coisas, né? E como nós continuamos assim, chegou em 2016 que o pastor falou, Sandro, vamos lançar alguém, um vereador, porque nós precisamos aumentar um leque para ajudar as pessoas, fazer algo pela população, fazer algo por Maringá. Houve essa necessidade. Houve esse despertar nosso na época. Eu falei, pastor, vamos mesmo, precisamos. Quem o senhor acha? E ele falou assim, Sandro, você, eu pensei em você. E isso na época, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava, não tinha planejado, nunca almejei, né? E na época nós começamos um trabalho. Foi a primeira vez que eu saí em 2016. Na época tinha o nosso grande amigo que faleceu, que era o Chico Caiana, né? Eu estava no mesmo partido do Chico Caiana, ele entrou, fiquei suplente em 2016, saímos novamente em 2020, ficamos suplente também, e nessa conseguimos entrar na Câmara, estamos lá com uma cadeira, né? Com ajuda, com a equipe, né? Com o deputado do Carmo, com o vereador Biazon também, somos uma equipe ali, né? Do mesmo partido, e a gente conseguiu essa cadeira para fazer algo aí pela população. Inclusive você faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Maringá e também membro da Comissão de Finanças e Orçamentos e Direitos Humanos. E aí eu te pergunto, segurança em Maringá. Hoje muitas pessoas reclamam principalmente da região central, mas hoje nós temos também na periferia, nos bairros, problemas relacionados à situação de moradores de rua. E moradores de rua, o nome diz, moram na rua. Às vezes na frente do seu edifício, na frente de sua residência ou seu estabelecimento comercial, às vezes na frente da igreja, lá ele faz suas necessidades porque ele não tem compromisso com ninguém. Sabe que muitas vezes a lei o protege. Como é que vocês, desta comissão da Câmara, avaliam e estão vendo essa situação? E como é que você está se sentindo depois de praticamente 100 dias na edilidade maringaense, na Câmara de Vereadores? É um desafio grande, um aprendizado, né? Grande. E uma vez a pessoa perguntou também a mesma fala. E no começo a gente tem aquela sensação de temor, né, Edson? Você entra e fala, e agora? Entrei. Eu preciso dar uma resposta aqui, eu preciso responder para os fiéis, as pessoas que acreditou na gente. E nesses projetos que a gente tem feito lá, um que está em destaque, que a gente está construindo para isso, junto com o delegado Luiz Alves, da Mobilidade e da Guarda Municipal, nós estamos tanto também com o Leandro, né, da SAS, Assistência Social, e com o prefeito também, Silvio, que já era uma promessa essa questão de moradores de rua, porque aqui na cidade tem aumentado, nós estamos falando que tem aumentado, e nós queremos diminuir tudo isso. Acabar, não sei se podemos falar essa palavra, né, Edson? Não. Acabar. Então seria uma promessa inviável e que talvez não aconteceria, mas o diminuir e não deixar aumentar. E o projeto nosso, até porque pela lei, pela Constituição, o morador de rua ele tem o direito de estar ali. Ele pode estar ali, você não é obrigado, você não pode obrigá-lo, né? Forçá-lo a tirá-lo, olha, vou te colocar aqui, vou te lançar fora, como teve uns vídeos lá em Santa Catarina, aquilo está dentro do Ministério Público, está dando problema daqueles vídeos que fizeram, por mais que foi uma boa vontade de fazer algo pela população. Mas o morador de rua não pode também fazer da rua banheiro. Não pode.
O banho, não pode, por exemplo, ir na praça onde tem o chafariz, tomar banho nu, ali Exatamente. fazer suas necessidades. Isso tem acontecido muito. Isso, o que tem acontecido com o delegado Luiz Alves, já tem colocado alguns policiais nessas praças retirando, né? Aumentou essa praça aqui, a Raposo Tavares, diminuiu alguma coisa porque o policiamento está ali, mas continua. E um projeto que nós temos, Edson, é ter uma casa de apoio, né, para que a gente possa levar essas pessoas restauradas da droga, para se restaurar, para dar abstinência a ela, desintoxicá-la e devolvê-la à sociedade ou à família. Essa é um objetivo. E nessa mistura de moradores de rua, não só pessoas que estão ali simplesmente com vadiagem, mas tem a bandidagem também, né? O bandido, tem aqueles que também não têm vergonha e acaba fazendo sexo na rua, defecando na rua, né? Tem casos aí de moradores de rua que pegavam as próprias fezes e esfregavam nos carros que estavam parados. Então há uma reclamação muito grande. E alguns, como você disse, morando, né, em portas de prédios, garagens de prédio. Inclusive um foi atropelado esses dias. O morador saiu com o seu carro, abriu a garagem, não o viu e acabou matando este morador que estava ali na beira da sua garagem. E então tem uma dificuldade muito grande, mas o objetivo é tirar, temos um projeto para isso, diminuir tudo isso, né? Tanto no centro como nos bairros aqui, e que cada um direcione aí, ou para sua família, ou passe um período nessa casa para serem restaurados, né? E a gente está falando em ser humano, né? Alguns podem ser restaurados, porque, Edson, ali na igreja, a gente trabalha há muitos anos com dependentes químicos, né? Que chegam, famílias que têm seu filho, parente, e a gente conduzir essas pessoas para alguns amigos que têm casa de apoio, casa de recuperação para drogados. Então, essa pessoa sem custo algum, às vezes a família dava um alimento, uma cesta, mas se não tivesse condições, né, a própria casa não obrigava a ter nenhum custo, e essas pessoas passavam por lá com psicólogos, com medicamentos, com abstinência, todo um tratamento, até de 8 a 9 meses, ficava interno, e muitos deles foram inseridos de novo na sociedade, conseguiu restaurar essas pessoas. Então o objetivo é ser humano restaurados também, né? Assim como nós tratamos hoje o animal com qualidade, né, com apoio, com cuidados, o ser humano também. Eu sei que tem apoiadores de animal, sempre tive animal, mas o objetivo nosso também é restaurar o ser humano. Sim. Família, pessoas, né? Por vários motivos ele está na rua. Muitos precisam realmente de uma oportunidade. Oportunidade. Outros estão lá para bagunçar mesmo. Para bagunçar. Porque muitos estão recebendo do próprio governo, mensalmente eles recebem, então eles têm o dinheirinho para a cachaça deles, mas também tem problema, gente. Em Toledo, nós tivemos no último domingo uma situação que ganhou todo o Brasil. Dois moradores de rua pediram um lanche para um cidadão. Esse cidadão pagou. De repente eles resolveram tomar tudo que aquele cidadão tinha. Espancaram ele, bateram bastante nele, uma câmera de segurança flagrou, a polícia alertada flagrou os dois moradores de rua, foram presos lá em Toledo. Ou seja, são pessoas que querem recuperação? Não, uma pessoa está fazendo bem para eles, pagando um lanche, e eles resolveram tomar o que ele tinha ali na carteira, então o agrediram. Isso ganhou manchete em todos os... em todo o país, câmeras de segurança mostraram, ele foi espancado e roubado, após ter pago um lanche para os dois moradores de rua. Como foi uma mulher aqui em Maringá que foi morta também na sua casa, né? Ela era acostumada, alguns anos atrás, me lembro. Arrumar, ajudar essas pessoas com alimento, e nesse dia que ela foi, deixou o portão aberto, a pessoa entrou, ela foi pegar o alimento, e eles entraram, não só agrediram, como mataram essa moradora que sempre estava ajudando. Então é claro que é um perigo, é claro que a população tem que cuidar, porque muitas vezes estão drogados ali, e a má intenção também, né, de tirar proveito de alguma coisa. Porque, pastor, a pergunta que as pessoas fazem, e o senhor agora como vereador sabe muito bem disso, a Câmara tem esse conhecimento, a comissão da qual você faz parte tem esse conhecimento, muitos são drogados. E quando não tiver o dinheiro para droga, o que ele vai fazer? É roubar. Roubar. Ele vai roubar. Ele vai roubar no celular, porque hoje celular é moeda de troca.
Ele vai roubar um celular, ele vai roubar uma bicicleta, ele vai roubar um jovem, vai roubar um estudante. Eles continuam aprontando. Quantos casos nós tivemos em frente ao Albergue, ali próximo ao Atacadão, na Fernão Dias? Quantos casos de moradores? Um rapaz foi acusado por uma moradora de rua de que ele estava ali assediando. Os demais foram para cima desse rapaz, bateram nele, mataram-no, esfaqueado. E ele era um trabalhador. E parece que ele era de outro país, era um trabalhador que estava passando por ali. E essa mulher, depois foi provado, já havia feito isso antes. Ela, ou você me dá um dinheiro, eu vou gritar que está me atacando. Ela fez isso com o cara. Os demais que estavam ali partiram para cima. E aí? Então, está na nossa cidade, está aqui nas nossas barbas. Exatamente. Daqui a pouco tem um filho, daqui a pouco tem um neto, daqui a pouco acontece com alguém conhecido, aí todo mundo vai... Nossa, está na nossa cara, o que nós podemos fazer? O que o legislativo, o judiciário pode fazer? Porque muitas vezes... Eu tenho amigos policiais, Edson, nós pegamos eles, provamos de que eles estão com drogas, levamos para a delegacia. Edson, antes de sairmos após a confecção do BO, do boletim, ele está saindo pela outra porta. Já a lei é solto. muito branda, eles saem, daí a pouco saem. Exatamente. A nossa Constituição é muito falha, né, Edson? Então acaba, a polícia leva, aborda essas pessoas e depois eles estão soltos na rua novamente. E esses moradores de rua, nem todo mundo é só em questão de drogado, mas tem ali marginais que estão ali, tem ali bandidos que estão escondidos, tem ali pedófilos ou estupradores que estão ali, pessoas que têm ficha aí, talvez em outro estado, em outro lugar, e estão aí escondidos. Então isso vai passar por uma peneira, né? E começar a abordar a questão de documentação. Se não tem, vai fazer, vai puxar a ficha, e é isso que o secretário Luiz Alves está fazendo aí, já iniciou com tudo isso. Nós podemos já contemplar alguma coisa que tem diminuído, né? Mas falta aí um lugar para levar essas pessoas e deixar lá um período. Então isso que nós estamos constituindo para poder diminuir essa população, esses moradores de rua, e dar uma segurança melhor para a população, né? Principalmente nos prédios. Tem pessoas que reclamam que desce do prédio, vai caminhar com o seu cachorro, com o seu animal, e está lá o morador de rua, está sendo um perigo, a filha vai, os filhos vão, e acaba não tendo mais essa segurança e nem em andar pela calçada aí do seu prédio. Agora, pastor, como é que você está se sentindo lá na Câmara de Vereadores? Você passou aquele período de tudo é novo e muitas vezes nós imaginamos de que é muito fácil e sabemos que não. Porque, infelizmente, só quem está lá sabe de que não é como você imagina. Muitas vezes, aí eu vou ser prefeito, eu vou ser vereador e eu vou resolver. Gente, existe, me desculpem, mas uma burocracia para tudo. Para você comprar um lápis, você tem que fazer um edital, você tem que fazer a concorrência. É muito complicado. Então, muitas vezes você vê de que eles querem fazer, querem colocar o projeto, mas é tudo meio complicado. Como é que você está sentindo, pastor? Edson, na verdade é realmente isso, porque quando você você começa a perceber, por exemplo, a Secretaria de Educação, houve o atraso nos uniformes, né? Inclusive ainda vão entregar esse material, esse uniforme. Por quê? Agora, na gestão passada, ou no ano passado, quando foi para ser entregue esses uniformes, entregaram com material diferente daquilo que tinha sido contratado. Qualidade inferior. Qualidade inferior. É claro que não aceitaram. Então isso houve um atraso novamente. Então agora essa gestão, claro que atrasou, mas não é questão da gestão de agora, é questão porque já vinha um processo antigo, um problema antigo que acabou atingindo agora. Provavelmente para o ano que vem, desde o início do ano, os alunos já vão receber seus uniformes. Então tem situações que a Câmara está ali resolvendo, por exemplo, agora a questão da iluminação. A iluminação, a Câmara está ali cobrando porque há um atraso nas entregas ou nas instalações dessas lâmpadas de LED, né, que era para tirar essa de sódio, e colocar essas de LEDs. Mas está tendo um atraso. Era de 55 mil LEDs aqui na cidade de Maringá e houve um atraso muito grande. Agora então está sendo cobrado. Hoje parece que essa empresa chamada Luz Maringá levou uma multa aí de R$ 551 mil
por este atraso, por várias notificações. Então a Câmara, ela está fiscalizando, acompanhando tudo que está acontecendo em Maringá, tanto dessas entregas para a educação, né, nas UPAs aqui de Maringá, né, nas filas que estão. Então, às vezes, eu já vejo, né, algumas notícias que falam, poxa, mas a Câmara está fazendo ou não. Está acompanhando tudo, né, Edson? Você tem visto isso, está fazendo lá os projetos, mas não é no estralar de dedo, né? Está sendo cobrado para que a população receba, a população reclama para a gente e a gente vai fazendo para que isso aconteça, mas realmente não é no estralar de dedo. Pastor Sandro Martins, eu quero te agradecer pela visita e microfones abertos para que você fale com o seu amigo, com o seu eleitor, com as pessoas de Maringá e da região metropolitana que nos acompanham nos 93.3 e também nos acompanhando pelas redes sociais. Legal, Edson. Olha, mandar um abraço aqui a todos, né? Agradecendo também aqueles que acreditaram em nós, né? Continue, porque estamos lá trabalhando. Nos procure, as portas do gabinete estão abertas para a população nos procurar, ir lá fazer o seu pedido, coloca a sua causa, a tua necessidade, tanto em hospitais, como na saúde, como na segurança, porque nós temos lá muitos projetos para acontecer e para convidar a população para estar nas sessões lá da Câmara e ver como acontece, viu, Edson? Porque é bem complexo lá, as leis, as aprovações, né? Tudo que está acontecendo. Então, muito obrigado, Edson, muito obrigado aos ouvintes por esse período, né, de ter parado aí para olhar e ouvir a gente. Então, eu sou o pastor Sandro Martins e quero que vocês nos dê o seu contato, né, participe lá da Câmara e os seus projetos para a gente poder ajudar cada um. E é legal que o eleitor maringuense também compareça. Sempre às terças e quintas nós temos as sessões. Um detalhe muito importante também, né, o vereador, de que o eleitor deve fazer valer o seu voto. Ele tem que ir lá, acompanhar de perto o seu vereador, visitar o seu vereador. Ele acha que ele não pode entrar na Câmara, ela está aberta. Você Exatamente. tem que ter acesso e ir lá visitar Exato. o seu vereador. Todas as sessões, terça e quinta, bem falado, Edson. Você pode ir lá a partir das 9h30 até 11h30, meio-dia. São as sessões, pode ir lá acompanhar e vai ser um privilégio, né, as pessoas estarem lá compartilhando.